Fiat Fastback versão Impetus com o novo teto solar, as alterações na frente, está com a gente aqui no canal 1.8, que é Cultura Automotiva. A gente vai te trazer a análise completa naquele nosso review padrão, na parceria com a concessionária Via Porto aqui de Porto Alegre, que nos emprestou o carro para que a gente possa te trazer essa análise. E eu já vou te adiantar que tem muitas coisas interessantes a partir de agora nessa versão Impetus, quando você faz a aplicação do pacote do teto solar. Então nos acompanha a partir de agora. A parte dianteira, a mudança trouxe mais imponência para cá para frente, porque com todos esses elementos aqui na vertical que esse modelo ganhou, ele ficou com uma grade mais expressiva, uma grade mais forte e mais marcante, assim como os recortes que esse carro aqui tem na lateral. Nessa versão Impetus, a gente já tem aqui um aplique em tom cinza escuro e também o sensor de estacionamento na parte dianteira aqui do carro. Quando a gente fala dos elementos de iluminação, a gente vai ver um farol que ele é totalmente em LED. Então a gente já percebe aqui na frente esse desenho aqui com a luz, ainda que ela seja automática, tem luz alta e luz baixa também nesse desenho em LED. Mas na parte inferior do para-choque você está vendo também o farol de neblina nesse carro que a gente está te mostrando. Está presente sim aqui nessa porção. Só que a partir de agora o farol de neblina ele é um opcional que vem junto, casado com o teto solar nessa versão Impetus. Antes ele vinha de série, agora ele passa a ser pago à parte. Quando a gente começa a olhar pela lateral, tem outros detalhes que a gente já vai ver que também são opcionais, mas que vai muito do gosto de cada um. Eu já vou falar deles. Antes, deixa eu te mostrar a roda aro 18 polegadas que está presente aqui nessa versão Impetus. Ela é, nesta versão aqui, toda ela em tom cinza escuro, nesse desenho agora que está sendo adotado também lá no Pulse. Se você fala do Fastback da versão Limited Edition, ele já vai ter uma roda diamantada com esse mesmo desenho, então é muito questão de gosto. E além disso, nessa versão Impetus, a gente já começa a ver aqui ó, as molduras do carro pintadas na cor da carroceria. Isso também é outro opcional que faz parte do pacote Sunroof. Se você aplica o teto solar, ele vai aplicar também esse desenho aqui com ele todo pintado na cor da carroceria. Então você pode escolher se você prefere o Fastback com aqueles apliques em preto sem pintura, que dá um pouco mais de uma cara mais off-road, de uma cara um pouco mais aventureira e também alivia um pouco as proporções do carro, você pode ter. Ou se você gosta desse desenho uniforme, isso também está disponível mesmo nessa versão com motor 1.0. Espelho retrovisor é pintado em preto, mais ainda um aplique aqui na coluna central do carro e esse friso aqui também pintado em preto. Quando a gente se aproxima para cá da parte de trás, tem ali a anteninha no teto do tipo barbatana e como eu disse, olha só, os apliques aqui nesse carro com o pacote de opcionais, todos eles pintados na cor do carro, inclusive né, nessa porção traseira aqui da porta. Na parte de trás tem um outro detalhe que vem junto, vem casado também com esse desenho opcional que ele fica com a aplicação. Se trata do para-choque do Fiat Fastback, que aqui ele tem um desenho diferenciado quando ele é pintado na cor do carro. Então esse também é um desenho que é opcional aqui nesse modelo. As lanternas traseiras, elas seguem nesse desenho aqui afinado, que avança para a porção mais central do carro, e os emblemas aqui na traseira, eles são todos eles nesse tom escurecido. Porta-malas segue aquele verdadeiro latifúndio de espaço, são porta-malas muito grande. E aqui já tem as nossas mochilas aqui, inclusive, para poder te mostrar que são 600 litros líquidos, mais de 500 litros de capacidade quando a gente calcula em tom, né, na medição VDA. E aqui tem coisas interessantes. Você tem ganchos lá embaixo, na própria carroceria aqui, para amarrar uma rede para segurar a carga. A gente tem aqui uma iluminação também em LED dentro desse porta-malas ali no lado direito. E é muito espaço. E como a caída do porta-malas é nessa condição mais para 45 graus, por exemplo, nessa linha mais Fastback desse modelo, a gente tem uma facilidade de carregar e descarregar o carro, porque a tampa traseira ela fica aqui nessa porção e a gente consegue fazer então a abertura e também o reposicionamento dela de uma maneira muito fácil. Ela não sobe junto com a tampa do porta-malas, mas consegue ficar nessa proporção, né, nessa abertura mais fácil. Essa versão Impetus também tem o emblema T200 Hybrid, que já é o modelo que vai nos oferecer uma propulsão híbrida. Então é aquele híbrido leve que a gente vai te mostrar depois quando for falar do motor desse carro.
Agora, o acabamento, a Fiat conseguiu fazer uma leitura muito interessante quando a gente fala em termos da parte aqui das portas. Então, eu vou abrir aqui para que a gente já possa começar a olhar o carro na porção interna. Porque quando a gente olha para a porta do motorista, para a porção da porta do motorista, a gente já vai encontrar aqui um acabamento melhorado no Fiat Fastback. Olha aqui, ó. Essa porção aqui da porta, onde a gente vai ter o toque do motorista, além, é claro, de onde a gente vai apoiar o braço, ganhou um acabamento, ganhou um revestimento em couro. E isso mostra como a Fiat consegue ler rápido o anseio do consumidor e trazer a resposta. Porque antes a gente tinha essa porção aqui toda em plástico, agora ela ganhou um aplique em couro, ficou mais sofisticado. Esse outro aplique central também já tinha chegado na linha do Pulse e do Fastback já em ano modelo anterior, para 2025, mas aqui é interessante porque a marca conseguiu dar o resultado esperado. Quando a gente fala em termos de volante, é um volante em couro, assim como o revestimento dos bancos também em couro escurecido, e o interior desse carro com todo esse desenho e toda essa ambientação interna também escurecida. Só que, claro, aqui está o grande destaque desse carro, é o teto solar panorâmico. Ele é um teto solar fixo, bem à moda do Peugeot. E a gente tem aqui a persiana de forma automática. Tem o comando dela, então, elétrico. Se lá no Peugeot essa persiana ela é manual, no Peugeot 208, né? Ela é manual. Aqui no Fiat Fastback ela é elétrica, então um comando elétrico. Isso deu um outro nível de sofisticação para esse carro, porque a gente anda com o teto e ele é escurecido, ele é um vidro mais escuro, então não passa tanta claridade para cá para dentro, e a gente consegue percebe que está num carro mais sofisticado quando a gente tem essa possibilidade do teto solar. O que mais que a gente já encontra e que já é padrão na linha? Sistema multimídia, a gente fala aqui do Uconnect da Fiat, nessa tela de 10 polegadas que a gente já vai encontrar aqui, com a tela inicial podendo ser personalizada, então eu tenho aqui espaços para a rádio ou também para telefones que estão conectados. A climatização do carro está colocada aqui nessa tela multimídia, eu vou dar a partida aqui para a gente poder mexer aqui na climatização. Então, a gente vai conseguir fazer essa movimentação tanto pela tela quanto pelos botões físicos que a gente tem, e naquele inclusive aqui, ó, que apertando a gente tem a temperatura e deixando ele branco a gente vai ter a velocidade do vento. Então isso é a praticidade e a facilidade que a gente tem aqui. Mais ainda, GPS embarcado dentro desse modelo aqui da Fiat, em que a gente tem uma condição de procurar, por exemplo, por postos de combustível, se esse for o caso, como já é o que está aparecendo aqui, e ele vai aparecer tudo isso no próprio Adventure Intelligence que a gente já tem aqui nesse modelo. Alguns itens desse sistema são pagos à parte. Conexão com telefones celulares, a gente não tem nenhum aparelho conectado, e também aqui configurações do carro, e aí aquilo que a gente já conhece do Uconnect, com idioma, unidades de medida, configurações aqui da própria tela, luminosidade, assistentes de frenagem automática de emergência, para que eles estejam, por exemplo, aqui ligados, a sensibilidade da frenagem automática de emergência, por exemplo, para que ela possa saber em que nível que ela vai ocorrer, ou tem também o controle de faixa, se você quiser um alerta, por exemplo, mediano ou mais central, se você quer uma correção de faixa mais intensa ou menos intensa, tudo isso você vai fazer aqui por esse sistema da Fiat. E a gente volta aqui para os aplicativos, né, para uma conexão direta. Quando a gente fala aqui do painel de instrumentos desse Fiat Fastback, a gente já vai encontrar aqui aquele desenho muito clássico que a gente já viu lá em outros modelos aqui da Fiat, e já ali, ó, com o conta-giros no centro, né? Aliás, o velocímetro no centro, o conta-giros emoldurando o velocímetro, mais ali a carga da bateria e também informações do carro. E a gente vai fazer a alternância aqui pelo lado esquerdo do volante para poder passar para cá. E aí a gente vai ver então percursos, a gente vai ter aqui o fluxo de energia, mais ainda segurança e assistência para fazer a configuração, ou ainda configurações do próprio carro quando a gente tem aqui. O que mais que a gente vai encontrar nesse carro? Botão aqui do modo esporte no volante, controle de cruzeiro posicionado aqui nesse lado, comandos do painel aqui no lado esquerdo. Esse carro ele tem o volante com a regulagem e também com a regulagem de profundidade. É interessante que ele não despenca. Então, você consegue, por exemplo, ó, se ajustar aqui no carro,
a gente vai conseguir se posicionar no carro e ainda consegue trazer o volante mais para perto. Isso é interessante porque você tem essa condição. Também tem regulagem de altura aqui no banco do motorista, é uma regulagem manual, a regulagem elétrica não está presente aqui nessa versão. E ainda aqui, entre os equipamentos do carro, a gente tem o freio de mão, o freio de estacionamento, ele é automático, junto aqui com esse botão, né, para a gente fazer o acionamento, e também ele tem um botão hold, para que o carro possa ficar parado quando a gente não estiver fazendo o uso. Por exemplo, você está no semáforo, quer tirar o pé do freio, pode tirar o pé do freio que o carro vai ficar com ele, então, parado de forma automática. Tem mais coisas aqui em termos de assistências ao condutor. Eu já te mostrei que esse carro tem a correção de faixa, o alerta da evasão, mas agora o Fastback ganhou um outro elemento que está aqui no espelho retrovisor. Ele tem, a partir de agora, como opcional, um alerta para o ponto cego. Então a gente vai tentar ver isso andando, mas eu já vou te mostrar aqui. Ele está nessa posição aqui do espelho, o LED, e tem a indicação. Se esse LED acender, você já vai ver que tem um carro vindo, um carro se aproximando no ponto cego. Isso é um opcional aqui para essa versão ímpetus que a gente tem, mas que era algo que fazia falta aqui no Fiat Fastback. Agora, o espaço aqui no banco traseiro continua sendo aquele verdadeiro latifúndio. E a gente já percebe aqui o quanto essa porta abre bem. Eu vou entrar lá pelo outro lado e a gente vai poder entender um pouco mais como é o acabamento aqui nessa porção traseira. A gente já vai perceber que onde a gente vai apoiar o braço aqui na parte de trás do carro, a gente tem sim um descansa-braço ali com um aplique, então tem um aplique em tecido. Só que aqui é diferente do lado da frente, né? Lá na frente ele tem aquela porção toda de plástico coberta com couro. Aqui não, aqui ele segue com aquele plástico cru, né? Com a textura. Mas eu sigo aqui com um bom banco, com uma boa inclinação, uma inclinação maior inclusive do que no Fiat Pulse, então eu consigo ficar super bem posicionado. O banco não tem tantos rebaixos, mas ainda assim, aqui onde a gente tem o próprio assento, a gente consegue se acomodar bem dentro do carro. O que mais que a gente encontra? O canguru aqui porta-revistas, mais ainda a saída de ar-condicionado para os passageiros traseiros, e isso eu tenho tanto a saída quanto duas portas USB, uma USB-C, a nova, e a outra do tipo USB-A aqui. E uma movimentação de pés super boa, super prática, muito tranquila, com espaço inclusive em que a gente fica em relação aos ocupantes dianteiros, né, em relação ao banco dianteiro. Isso é algo positivo porque o Fiat Fastback tem esse espaço. A questão que fica é que falta um pouquinho de banco aqui na parte de trás para poder chegar até o joelho das pernas, porque a Fiat diminui o comprimento do assento exatamente para poder dar essa diferença aqui, para poder trazer um pouco mais de espaço nessa porção traseira do carro. Mas como ele também não tem uma altura tão elevada e a gente tem portas que são grandes, a gente consegue ter uma boa abertura, uma facilidade para que a gente possa sair do carro. Essa versão ímpetus tem a chave presencial, então é aquele desenho da Fiat que a gente já conhece, com comandos aqui para abertura de portas, travamentos das portas e também para dar a partida no motor. Então, com a chave no meu bolso, eu consigo dar apenas um clique aqui no botão da porta e ele já vai ligar o alarme e também fazer o travamento do carro. Além disso, também vai rebater os espelhos retrovisores nessa versão ímpetus. Isso é outro item que começa a vir no Fastback a partir dessa versão. Um outro detalhe é que os carros da Fiat têm um sensor aqui atrás, então eu não preciso para abrir apertar no botão. Basta eu posicionar a mão aqui e ele já destrava o carro e já faz a abertura das portas. E ele também tem a capacidade de dar a partida remota, então com o carro travado, e agora eu estou percebendo ali o alarme acionado, eu vou dar 2 cliques aqui no botão e aí de forma à distância ele já vai dar a partida então no carro, mesmo que a gente esteja fora, né? Mesmo que a gente esteja longe do carro. Dito isso, a partir de agora eu vou te mostrar um pouco de como é o motor desse Fiat Fastback e o que a gente tem aqui. Porque aqui a gente tem então um Fastback já híbrido, com a propulsão híbrida. Então, abrindo aqui o capô do carro, a gente vai encontrar então embaixo o nosso motor 1.0 turbo. Eu falo do T200 da Fiat, que tem essa condição de ser um dos motores mais modernos e uma das melhores engenharias, né? Até tem um pouco de espaço aqui no cofre, a gente já vê isso de primeira mão porque tem espaço para colocar um motor 1.3 turbo, esse aqui é o 1.0 mais completo que a gente pode ter, e esse então é o propulsor dessa versão ímpetus. A gente fala de um 1.0, 3 cilindros, um motor que tem o reforço então do turbo
e a gente ainda vai encontrar um motor com 125 cavalos de potência, com gasolina e um torque de 20,4 kgfm. Esse carro ele tem um comando de válvulas único, ele tem uma variação no modo da admissão desse comando, que é o sistema multi-air da Fiat, em que eu consigo aqui com esse Fiat Fastback aumentar o lift, ou seja, o tamanho da abertura da válvula e também o tempo de abertura da válvula para injetar mais ou menos combustível conforme a tocada do motorista. Então, se você está demandando potência, vai apertar mais fundo e o carro vai então entregar mais força. Se você está andando numa tocada leve, ele vai colocar menos combustível e vai se tornar então mais econômico. E um detalhe que muita gente hoje está falando, esse conjunto propulsor aqui, ele é acionado por corrente, ele tem corrente no comando de válvulas e não correia. Mas não para por aí. A gente está falando de um Fiat Fastback com propulsão híbrida. Então esta porção aqui, direita do motor, é o propulsor híbrido que vai dando assistência para o motor a combustão. Esse motor elétrico ele tem 4 cavalos de potência, 1 kgfm de torque, e o que ele faz? Alternar tanto quanto um gerador de carga para a bateria que está lá embaixo do banco dianteiro, do banco do motorista, quanto pode ser também um propulsor para alimentar a própria bateria aqui. Então, em algum momento ele vai estar dando carga para a bateria, ou ele vai estar também colocando força no motor a combustão. Por quê? Porque ele vai fazer isso tracionando, ajudando o motor a combustão. Então, se a bateria estiver em níveis mais baixos, ele vai preservar essa bateria, as duas, e vai apenas utilizar essa carga para o ar-condicionado do carro, para o limpador, para o sistema de mídia, por exemplo. Se essa carga da bateria estiver a pleno, esse sistema ele vai então dar auxílios ao motor a combustão. Por exemplo, em uma arrancada em semáforo, em uma condição de demandar potência em velocidade mais baixa, ele vai fazer essa entrega e com isso ele poupa combustível. Então as médias do Fiat Fastback híbrido tendem a ser cerca de 1 km por litro, 1 a 2 km com litro, melhores do que a versão que é puramente a combustão, que agora já praticamente não existe, só existe na versão de entrada desse carro. Então isso traz mais eficiência e mais, ele faz com que a carga da bateria não seja desperdiçada, por exemplo, a energia do motor para ficar carregando apenas aquela bateria lá, para as condições em que a gente precisa de usar o ar-condicionado, precisa usar recursos do carro. Ele consegue utilizar essa regeneração de carga de uma forma mais otimizada e o carro vai deixando de utilizar a potência do motor, inclusive para os periféricos, não só para poder dar atração para ele. Casado com esse motor e com esse sistema, a gente tem um câmbio CVT, é aquela caixa continuamente variável da Stellantis que simula 7 marchas. Se você gostou do vídeo até aqui, eu já peço para que se inscreva no canal 1.8 e a gente também agradece a concessionária Fiat Via Porto aqui de Porto Alegre pelo empréstimo do carro. A Via Porto fica aqui na Avenida Sertório, zona norte de Porto Alegre, especializada em Fiat. Mas se você não quer um Fiat, também tem grupo Via Porto para Honda, BYD e outras marcas que estão presentes hoje no mercado. Então, mais uma vez, a gente agradece ao grupo Via Porto pela parceria, confiança e o empréstimo do carro. Agora a gente vai dar uma volta. Chave presencial nesse Fastback, partida pelo botão, então ele já deu a partida no carro. Interessante quanto a partida é suave e é claro que nesse carro eu já vou aproveitar para a gente curtir o teto solar, que é o que há de mais interessante nesse Fastback mais atual. Primeiro, a gente tem aqui uma condição já da câmera de ré com boa resolução, então a gente já percebe isso no carro e eu posso, inclusive, me ajustando melhor, não vou nem precisar regular o volante. Câmera de ré muito boa nesse Fiat Fastback, com a tela de grande tamanho, a gente consegue entender isso como algo positivo porque ela fica maior. Agora, já começando a dirigir esse carro, a gente percebe que ele tem um dedinho de firmeza na suspensão maior, por exemplo, que o do Fiat Cronos, outro Fiat que a gente já experimentou recentemente aqui no canal. E claro, isso se justifica muito por conta da situação da proposta que esse carro aqui tem. Então isso a gente já começa a perceber isso andando em um piso um pouquinho mais irregular. Agora, posição boa, meu nariz na reta do símbolo da Fiat, na reta do painel de instrumentos, acesso fácil aqui tanto para as alavancas de seta quanto para cá, para a alavanca do limpador, próximo do ar-condicionado, próximo do console. Para mídia é que no máximo eu vou precisar fazer uma projeção. Fora isso, é aquele carro com um banco que apoia bem o corpo e que a gente consegue ficar super bem acomodado, consegue se encontrar super bem quando está posicionado aqui dentro.
Porque é o Fastback um dos carros em que a gente vai conseguir encontrar com uma situação de vincos no capô, que a gente consegue acompanhar mais o desenho do carro. E aqui a gente já começa a explorar um pouco mais esse motor 1.0 turbo, olha só, fazendo uma arrancada em que o carro já mostra um bom desempenho, mas que aqui eu já percebi que também foi auxiliado pelo uso da bateria, pela bateria do motor elétrico, né, da propulsão elétrica que esse carro tem. Por quê? Porque o motor fez pouca força, ele acelerou, mas ele fez pouca força para poder entregar a potência e o torque que a gente estava demandando aqui dentro do carro. Ele se mostra um carro com uma consistência muito interessante de suspensão, é aquele carro em que a gente percebe que ele vai rodar com firmeza, vai enfrentar obstáculo, vai andar em ruas com piso mais irregular, tudo isso sem trazer nenhuma ideia, nenhum indício de fragilidade. E ainda que a roda seja aro 18, o pneu tem alguma margem, né, para que ele possa enfrentar condições um pouco mais adversas. Esse carro ele tem um casamento muito inteligente quando a gente trata de desempenho e também de economia de combustível. E a gente vai ver isso ainda aqui ao longo desse vídeo. Mas olha só, ainda que o freio traseiro ele seja a tambor, o carro freia bem, faz as reduções, né, da maneira como a gente precisa e é tranquilo de ser conduzido. E a direção elétrica que esses carros da Fiat têm, ela segue sendo esse desenho super leve e muito prático para a gente poder manobrar e para a gente poder fazer um contorno em esquina. Isso é algo prático que os carros da Fiat têm nos oferecido já há algum tempo, desde o Argo, que chegou com essa plataforma e que está presente aqui nesse Fastback. Né? O Fastback é verdadeiramente uma evolução desses modelos mais atuais da Fiat e que se caracteriza por um carro bastante sofisticado. Mas olha só, consigo aqui, ó, fazer uma virada em esquina, o volante ele é muito leve, ainda que aqui ele tenha talvez um dedinho mais de firmeza, exatamente por conta da proposta do carro, né? Para que ele possa te entregar um pouco mais de esportividade, ao contrário, por exemplo, do Cronos, que tem uma direção aí sim muito leve. Aqui ele tem um dedinho a mais de firmeza, exatamente para poder trazer, né, um pouco mais de um apreço na condução. Mas é um carro que ele é confortável, também é um carro que fica silencioso quando a gente está fazendo uso dele dentro da cidade, mas que ao ser provocado, ó, tem o ronquinho do turbo e a gente consegue fazer uma aceleração muito forte com ele e fazer ele retomar a velocidade. E agora eu vou explicar um pouco do funcionamento desse conjunto propulsor 1.0 turbo que a gente tem aqui. Esse conjunto ele vai dando assistências para o motorista, seja para auxiliar o motor a combustão, para poder fazer a entrega de força, como ele está fazendo agora, em velocidade de cruzeiro, por exemplo. Olha só, eu estou a 1.500 RPM e ele está utilizando ali no painel, pelo que eu estou vendo aqui, um pouco da força do motor elétrico, e ele vai fazendo uso ali da carga da bateria. Se eu solto o pé e inicia uma frenagem, ele já inicia uma regeneração automaticamente aqui na bateria do carro. Então, com isso, essa bateria, como ela não é muito grande, ela não precisa demorar tanto para carregar, ela consegue então carregar rápido, entregar a carga da bateria que ela tem e ao mesmo tempo já voltar a ser recarregada. E vai fazendo isso de forma sozinha, você não precisa ligar o carro na tomada, não vai precisar utilizar nenhuma condição. Agora, claro, a desvantagem é que você não anda nunca com o motor elétrico unicamente dando a propulsão nesse carro, porque esse aqui é um modelo híbrido leve, ele não é um híbrido pleno. Então, nesse carro, o motor elétrico ele vai dar apenas auxílios ao motor a combustão em algumas condições eventuais que a gente vai ver a partir de agora. Por exemplo, quando eu for arrancar no semáforo, que é o que vai acontecer a partir de agora, o motor elétrico vai dar auxílio para o motor a combustão em uma acelerada mediana, em uma acelerada normal, sem eu pisar fundo, que é o que eu vou fazer agora. Vamos deixar o carro se afastar, ó. Comecei a fazer uma aceleração, olha só, chegou nas 2.000 rotações, o motor elétrico ali está impulsionando o carro e ele, claro, está ajudando o motor a combustão. E é exatamente nessa condição em que esse carro aqui fica numa situação muito mais econômica, ele fica com um uso do motor a combustão com menos esforço, e aí por conta disso a gente tem uma condição mais econômica, né? Fica com um carro mais com menos consumo de combustível. E é interessante a gente ter esse sistema, por quê? Porque ele vai dar uma economia de combustível maior quando a gente for ver o resultado disso na prática. Você não vai ver isso, talvez, não vai sentir no bolso no primeiro mês, mas ao longo do uso desse carro, você vai perceber que o consumo de combustível, se você tinha, por exemplo, um Fastback do modelo anterior, vai ser de fato menor. E é aqui no trânsito, nesse anda e para, no dia a dia das grandes cidades,
que esse sistema híbrido leve vai vir à tona, vai se dar de uma forma adequada. E além disso, esse carro agora ele tem mais assistências. Por exemplo, o Hold já tinha, eu posso tirar aqui no semáforo o meu pé do freio e ele vai ficar com o carro parado, vai segurar o carro quando ele tiver enquanto ele estiver ainda parado. Isso aqui já vinha casado com o sistema elétrico. Mas lá no espelho retrovisor a gente tem agora o alerta de ponto cego, que vem como opcional para essa versão ímpetus. E é mais um detalhe interessante, porque isso ainda não tinha aqui no Fastback. E é um sistema que já deveria ter vindo com mais frequência em outros modelos, em outros carros. Ó, apertando no acelerador, ele solta o freio e vai então ganhar velocidade de uma maneira maior. E além disso, ele ainda vai encontrar os assistentes aqui de manutenção de faixa e também o controle, né, o alerta de colisão. Então isso vai acontecer em velocidades aí a partir dos 60 km por hora, você vai usar mais na estrada e o carro vai ter condições, por exemplo, de ler as faixas de trânsito e aí te jogar mais para o lado ou mais para um lado ou para outro, conforme a condição. Por exemplo, se você está saindo, evadindo da faixa, ele faz a correção e te coloca de novo no centro da trajetória. Só que aqui no Fastback ele não é um centralizador de faixa, ele é um corretor. Então, ele faz a correção, te coloca de novo no centro e você tem que assumir o comando. E em termos de consumo de combustível, que é algo que nos interessa aqui no Fastback, a gente tem médias aí de 11 a 12 km com litro, médias que são equivalentes, inclusive, a um Fiat Cronos, por exemplo, que a gente já experimentou aqui no canal com motor 1.0, Cronos Drive, também fazia isso dentro da cidade. Agora, se você estiver andando em trânsito intenso, claro, aí as médias vão ser um pouco menores, aí a gente vai ficar em termos de 7 a 8 km com litro nesse anda e para, por exemplo, do trânsito urbano. Mas isso não está longe, né? Não está fora do padrão dos carros. A grande vantagem aqui é que se você vai rodar de uma maneira mais tranquila dentro da cidade e de uma maneira mais leve, mesmo no anda e para ele já vai ser mais econômico. Na estrada é possível a gente fazer aí 14 a 15 km com litro de uma forma tranquila com esse carro e a gente vai conseguir isso com uma boa entrega de potência, porque esse motor T200 consegue equilibrar também super bem tanto a entrega de força quanto o consumo de combustível. Porque quando você precisa de uma tocada com um pouco mais de força, com um pouco mais de vigor, você consegue encontrar isso aqui no Fastback. Por exemplo, estou aqui a 18 km por hora, vou apertar fundo, olha só, já empinou mais à frente, acelera rápido e em seguidinha a gente está chegando a 60 km por hora. Então, por conta disso, a gente tem nesse carro uma ótima entrega e um bom casamento. Eu arrisco a dizer até o seguinte, o motor 1.0 já dá conta suficiente do recado para cá para o Fiat Fastback. Dito isso, a gente vai para a conclusão agora. A aplicação do PEC Sunroof é praticamente obrigatória hoje para esse Fiat Fastback. É claro que ele vai ficar mais caro nessa versão ímpetus, mas vale a pena, porque o diferencial desse carro realmente é agora o teto solar que ele ganhou. Isso deu um outro apreço para a parte interna do carro. E mais, ele trouxe uma frente mais imponente, ainda que a mudança seja só aqui na frente, ele já ficou mais aspiracional, ficou mais robusto e bem mais interessante. Esse carro ele continua com uma proposta inteligente, continua com bom porta-malas, com bom desempenho e sendo um carro não só familiar, mas também por quem aprecia uma condução mais dinâmica. Se gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal 1.8. 1.8 é cultura automotiva, toda semana tem os vídeos novos com reviews com carro, as nossas impressões e também os nossos podcasts. E também a gente agradece a concessionária Viaporto Fiat aqui de Porto Alegre pelo empréstimo do carro para que a gente possa te trazer todas essas impressões. Um abraço para a equipe do Lineu e também a todos da Viaporto. Tchau e até o próximo conteúdo.